Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora André e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. E a Bíblia está repleta de gente que tinha família. E hoje eu peguei, vou fazer uma expositiva de um homem chamado Jacó e da família que ele constituiu. Amém? Então está lá no livro de 29, versículo 16, de capítulo 29 de Gênesis, o versículo 16. Vamos ler rapidamente. Diz assim, tem algumas Bíblias que o nome das esposas de Jacó, uma vai estar Lia e outra vai estar Leia. Eu confesso a você que eu não tive tempo hábil de pesquisar ali Leia e Lia, mas se eu falar Leia, você sabe que é Leia, se eu falar Lia, você sabe que é Lia, é a mesma pessoa, tá? Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Labão era o tio. Não está certo você trabalhar de graças para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? É o 16 que eu estou lendo? Deixa eu ver. É o 16. E acontece que Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, diga meigos. Mas Raquel era bonita, de rosto e de corpo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Tá bom? Olha lá. E aí, Jacó estava apaixonado por quem? Por Raquel. Por quê? Por que, gente, que estava apaixonado pela Raquel? Eita glória, é isso aí, tá isso aí mesmo, tem que falar, Juliano, tá certo. Jacó trabalhou 7 anos, trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de me casar com Raquel. Amém? Nós vamos até o 20, mas eu vou, depois você lê o contexto, porque eu vou pregar em cima desse contexto. Olha que maravilha, né? Jacó, Lia e Raquel. Deixa eu dar um contexto para vocês de quem era Jacó. Jacó tinha um irmão chamado Esaú, né? Era filho de Isaac. E aí, para você entender essa história aqui, temos que entender o que é que ele fez. Na época, a primogenitura era dada ao filho mais velho, e Esaú era mais velho. Então o que acontece? Jacó engana Esaú para tomar a primogenitura dele, para tomar a bênção. E aí o que ele faz? Jacó faz, com a ajuda da mãe, ele se passa por Esaú. Essa é uma outra mensagem, é algo que não dá para falar aqui, mas só para você entender o contexto. E aí Jacó, no caso, não pôde ficar na família, porque Esaú ficou muito bravo. Esaú falou assim: eu vou matar Jacó, tá? Você entender o contexto de família. Às vezes a gente fala assim: pastor, sua família é bonitinha. É bonitinha, mas você não sabe como é que elas acordam, né? Então toda família tem o seu mau cheiro, toda família tem, né, os seus dias ruins, assim como Jacó teve o deles. E aí o que eles tiveram que fazer? A mãe, outra mensagem bonita que daí, a mãe teve que ajudar Jacó a fugir. Ele saiu da cidade, fugiu e veio parar onde? Na casa de Labão. E na casa de Labão, né, antes de chegar na casa de Labão, ele para num poço. Nós vamos ver aqui num poço de pastores de ovelhas. E Raquel e Lia eram pastoras de ovelha, e elas estavam rebanhando, e elas estavam ali, serviram água para os animais, para os camelos. E Jacó olhou para Lia e disse assim: Lia eu não quero, eu quero Raquel. Raquel é bonita, né? Então não tem essa. Quando você vai, quem é solteiro aqui, diga amém. Quem é os solteiros? Cadê os solteiros? Eita, vou falar então. Os solteiros é o seguinte: eles escolhem pela aparência, porque é bonita, porque, né? Escolhe pela aparência. Eu digo para vocês, aparência não é tudo, tá? Aparência não é tudo. Nós vamos ver isso aqui. Então, para você entender o contexto é esse. Vamos para a mensagem. Então, serviu Jacó 7 anos. O cara tem que amar muito, Silvano, para aceitar trabalhar 7 anos, ou tanto que ele gostou dessa menina, porque ele trabalhou 7 anos a fio para poder casar com ela. Isaías, pensa, tem que amar demais, não é? Hoje ninguém dá mais dote para ninguém, né? Antigamente tinha dote. Porque eu ia levar o dote lá em cima, mas não tem mais isso.
Então deixa para lá. A história de Jacó e Raquel e Lia não é apenas uma história de casamento, mas é uma história de relacionamento cheio de expectativa. Jacó enganou o pai para receber a bênção do irmão, mas nesse momento que nós vamos falar, nesse contexto, ele vai ser enganado. E aqui tem uma lição muito grande. Por quê? Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E aqui Jacó vai colher algo que ele plantou lá à tarde. Então, ou seja, quem vive tentando ser uma outra pessoa, acaba perdendo a sua própria identidade. E foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó foge então da casa dos seus pais, foge das consequências da sua escolha e vai parar lá na casa de Labão, ok? Mas lembrando que todo esse processo não determinou o final da vida dele. Isso que é maravilhoso, porque nem todos os erros da nossa vida definem exatamente como nós vamos terminar. Eu gosto daquela frase que fala assim, ó: não importa como você começa, importa como você termina. Amém? Então você pode começar uma vida toda errada, mas se você terminar a sua vida em Cristo Jesus, amém Jesus? Você encontrou a verdade vai te libertar e você vai herdar o reino dos céus. Então é isso, é sobre isso. Então, ou seja, Jacó chega agora ao lugar certo, porque ele encontra Raquel, mas com o coração errado, porque ele tinha plantado o engano, ele tinha plantado a desordem, ele tinha plantado a iniquidade. E aí ele se depara com Raquel. Ela era bonita, agradável aos olhos, era o sonho de consumo. Quando você foi casar, lembra os casados aqui, né? Quando você foi casar, lembra do dia do teu casamento, né? Lembra o dia que, melhor, do casamento não, lembra do dia que você conheceu a sua esposa. Hein, Isaías? A gente não vê nada, gente. Hein, Edson? A gente não vê defeito, a gente não vê falha, a gente não vê nada, né, André? Não vê. Por que a gente não vê? Porque existe um sentimento chamado paixão, e o paixão apaga tudo isso. Você não vê absolutamente nada, e é o sonho, aquilo é o sonho de consumo. Eu era o sonho, e sou ainda o sonho de consumo da André, não vem não? Só porque tem 27 anos de casado, não é mais? Não, né, gente? Mas eu te garanto, se você for conversar com ela hoje, ela vai linkar todos os meus defeitos. Eu nunca mais faço isso, eu não dou mais essa deixa. Foi só no primeiro ano de casamento que eu dei a deixa para ela fazer uma lista dos meus defeitos. Eu achava que não tinha nenhum. Ela colocou uns 20 só de cara. E eu falei, nunca mais na minha vida dou um lápis, uma caneta e um papel para ela. Nunca mais ela vai ter esse poder de escrever sobre mim. Só que o que acontece aqui? A gente não vê. E aqui Jacó, ele imaginava o sonho, Raquel era o sonho dele. Mas assim, Jacó era um homem motivado pela aparência. Ele era motivado pela ganância, pela emoção, pela expectativa. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quem escolhe com os olhos, não escolhe com o coração. Lembra de Samuel, quando foi ungido Davi a rei? O primeiro que ele ora, ele fala assim, esse aqui é o rei, tem altura de rei, tem corpo de rei, olha, é esse. E Deus diz, não é esse. Aí ele vai lá para outro, é esse? Não é. Quando ele unge o último da casa, ele fala, não é possível. Deus diz para ele, não é. E aí ele vai perguntar para o pai, Jessé, Deus está dizendo para mim que não é nenhum desses, por um acaso não tem nenhum outro filho. Aí ele falou, tem mais um. E esse mais um era Davi, que nem ali estava, nem convidado para a festa tinha sido, nem fazer parte do café ele estava lá no pasto, e foi sobre ele que a unção, o óleo do Senhor foi derramado. E o que Deus disse para Samuel? Samuel, eu não olho como você vê, você olha a aparência, mas eu olho o coração. Sabe qual era a minha maior indignação até o dia de hoje? Porque agora eu não penso mais nisso, Jesus já me curou. É que eu não pareço ser um pastor. Eu chegava nas igrejas e aí chamava o pastor para pregar. E eu tive um pastor polaco muito alto,
Ele tinha pinta de pastor. Quem conhece o pastor, né, Donaldo sabe, ele era grandão assim, imponente. O Edson conhece. Então ele chegava nas igrejas, eu ia acompanhar ele. O pessoal chegava e dizia: pastor, seja bem-vindo, tem uma cadeira preparada para você. Pegava ele e me largava. E eu ficava, porque olha a minha altura, perto dele. E aí eu comecei a minha caminhada assim. Depois eu estudei, passei a ser pastor. E daí então quem vê foto na internet, quem vê, né, acha que eu sou grandão, acha que, né? Aí eu chego nas igrejas, vê esse e aí a pessoa, o diácono me atende lá, geralmente atendia lá na porta, dizia assim: mas irmão, seja bem-vindo, tem um lugarzinho aqui para você, porque eles acham que eu era time, mandavam sentar lá na última fileira. E eu sentava na última fileira. Então o que acontece? A aparência, os olhos, eles enganam. Então, ou seja, né, e hoje eu fico pensando, né, tem uns grandão que eu vou abraçar, que na verdade eu não abraço, eles me abraçam, né, porque não tem a ver com estatura, não tem a ver com posição, mas tem a ver com o coração. Amém? Então é sobre isso, você precisa escolher com o coração. Quando eu falo coração, é com a mente, é com a sabedoria. Então ele se apaixona rapidamente, vai trabalhar 7 anos, é por isso. A paixão fez ele trabalhar, não foi o amor, foi a paixão que fez ele trabalhar 7 anos. Então, ou seja, muitos hoje, falando de família, querem famílias prontas, casamentos perfeitos, filhos perfeitos, filhos obedientes, uma família saudável. Não é o sonho de todo mundo, era o meu. Mas não querem investir. Para ter uma família abençoada tem que ter investimento, tem que ter esforço, tem que ter renúncia. Pergunta se eu faço o que eu quero. Não dá, gente. Depois que a gente constituiu uma família, né, irmã? A gente não faz mais o que a gente quer. A gente não faz. E está tudo bem. E é sobre isso, Isaías. Então, ou seja, temos que renunciar a algumas coisas? Temos que renunciar. Tem horas que eu tenho que renunciar. Por quê? Porque esse é o preço de uma construção de uma família. Este é o preço. Então, nós precisamos entender isso. Casamento tem propósito, família tem propósito. E o que eu mais escuto hoje é pessoas chegando para aconselhamento, para falar, e falar: pastor, não aguento mais, eu não quero mais, eu não aguento meu pai, eu não aguento minha mãe, eu não aguento minha sogra, eu não aguento meu sogro, pastor, eu não aguento meus filhos. Gente, casamento, família é uma obra diária e tem propósito. Quando eu vou atender casal, quando a gente vai atender casal, e eles estão assim nesse impasse que eu estou falando aqui para você, eu falo para eles assim: o casamento é a união de 2 pecadores. E quando o filho vem, é a união de vários pecadores. Porque nós estamos em obra todos os dias. Então assim, o propósito de uma família, gente, não é a gente ser feliz. Não entendi, pastor, como é que é? Não é ser feliz? Não, é cumprir uma missão. Esse é o propósito de ter uma família. Porque às vezes eu atendo homens, eles falam assim: pastor, eu casei para ser feliz. E eu falei assim: meu filho, casou errado. Se o propósito foi esse, casou errado. O casamento, a família, é para você cumprir uma missão, é para você fazer a sua família feliz. Então é sobre isso. Então o propósito do casamento, o propósito de ter uma família é isso. E ele tem um preço. O amor que não cultiva acaba se sendo sufocado e vira uma rotina. É isso que tem acontecido hoje com a maioria das famílias. Elas entram numa rotina de trabalho, rotina de faculdade, rotina de escola, rotina de tudo. Então não se tem mais o tempo necessário de qualidade. E aí o que acontece? A gente perde a verdadeira essência e o verdadeiro propósito. Por quê? Porque a gente não está olhando com o coração, está olhando só como Jacó olhava. Jacó olhou no que chamava a atenção em seus olhos, aquilo que é bonito. E as pessoas estão escolhendo, gente, não só as suas famílias, mas as igrejas, qualquer lugar, elas escolhem com aquilo que elas verem. Então elas chegam aqui e elas olham: puxa, eu gostei desse lugar, eu gostei aqui tem ar-condicionado, beleza, então vou ficar. Aqui tem cadeira, não, se não tiver cadeira almofadada, não, então não fico. É triste, mas é verdade. Jacó sonhou com Raquel,
mas acordou com Lia. Agora você vai entender por que eu estou falando isso. Porque ele trabalha 7 anos, e aí as pessoas ficam me perguntando, pastor, mas como é que pode? Porque o que acontece? Ele fez um casamento, e depois do casamento, na manhã seguinte, quem dormiu com ele não foi Raquel, foi Lia. E aí as pessoas me perguntam, falam assim, mas como que alguém não consegue enxergar que era a esposa errada? Pensa comigo. Vou te falar por que ele não enxergou. Porque o casamento judeu não é igual o casamento nosso aqui, um dia só, né? Aqui você marcou 6 horas na igreja, eu vou lá, caso você, 3 horinhas de festa, e você vai para a lua de mel, e né? Não, no casamento judeu era 7 dias de festa, 7 dias de festa, era liberado vinho, então o cara bebia 7 dias. Outra coisa, não tinha luz, as tendas eram luz. Como é que você enxerga uma pessoa no escuro? Então, ou seja, ele já ia meio para lá, mais para lá do que para cá, né? Sem luz, meu filho, 7 dias, fala sério, irmão, né? Eu não quero nem saber, é Lia mesmo, né? Quero saber de Raquel. Raquel foi quem eu me apaixonei, mas se me deram Lia, ele queria saber que tinha alguém na tenda com ele, essa é a grande verdade. Mas no outro dia, o que era o sonho, eu entro para a tenda com o sonho e amanheço na tenda com a realidade. Judiação da Lia, ela vai ser de mau exemplo hoje aqui, mas vou ter que dar. Ele entra para a tenda pensando no sonho e acorda de manhã com a realidade, com os olhos meigos. Sabe, gente, eu vou brincar um pouquinho aqui, tem coisas que na Bíblia é muito engraçado. Quando se fala olhos meigos aqui, estudando a raiz da palavra, vai falar que é olhos abatidos, olhos entristecidos, que ela tinha esse perfil de olho. Alguns teólogos brincam e dizem que, na verdade, Lia ou Leia tinha um olho para geral e outro para arquibancada. Isso, 15:3. Vesga em outras palavras. Entendeu? Então o que acontece? A realidade da Lia, quando ele se debate de manhã, gente, ele olha agora de manhã e viu que não era Raquel, e agora ele se abate e ele fala assim, não, mas não foi isso que não foi isso que eu escolhi, não foi esse aqui não é o meu sonho, e ele fica bravo com certeza com a Lia, ele deve ter falado para Lia, você me enganou, aliás, você não, você também, porque o seu pai colocou você na tenda, como é que você faz uma coisa dessa? Eu fico imaginando, casal é assim, né? Não é possível, eu vou falar com o seu pai, Labão, como é que ele pôde me enganar desse jeito? Eu queria a Raquel, e tem mais, Lia, olhe para mim quando eu estou te falando. Isso não está na Bíblia, deixa eu falar. Toda paixão vai ter um amanhecer, gente. Toda paixão vai ter um amanhecer. Toda paixão vai te trazer uma realidade. Por isso que as nossas escolhas devem ser pautadas em Deus. Cuidado com as pessoas com que você se relaciona. Cuidado com as fantasias, porque o nome já diz, são fantasias. As realidades elas vão vir. Aqui Lia demonstra para mim realidade, né? A realidade do outro dia, quando eu casei, a gente casa, a gente acha que vai ser um mar das rosas. Quando você está para casar, quem é solteiro aqui, ó, você não se preocupa com conta de luz, não se preocupa com conta de água, não se preocupa com o quilo do arroz, do feijão, do açúcar, de nada, você não se preocupa com nada disso, você acha que nem tem isso. Essa semana nós estamos em casa bem sossegado, com a André, eu estava trabalhando em casa e ela também, de repente eu escutei um barulho na luz, fez track, acabou a luz lá de casa, eu falei assim, André gritou lá, acabou a luz. Ai, gente do céu. E aí, já aconteceu isso outras vezes. E outras vezes fiquei nervoso. Eu falei, não é possível, acabar a luz. Por quê? Porque ela tinha esquecido da conta de pagar a luz. Daí eu ficava bravo, como é que você esqueceu de pagar a luz? E aí, agora estamos sem luz, preciso trabalhar e tal. E aí, eu escutei esse mesmo barulho na minha cabeça. Eu falei, esse barulho é conhecido. Esse não é de que acabou a luz. Mas eu não falei nada para ela, não disse nada, eu fiquei ali, bem tranquilo, e de repente eu só escutei, ô moço, o que você está fazendo aí?
Eu falei assim, eu estou cortando a sua luz. Cortando a minha luz. Ela falou, não, moço, cortando a minha luz está paga. Eu falei, ele olhou para ela e falou, não está paga não, moço. Eu estou cortando aqui, eu cortei. Ela falou, não, calma, espera aí, não, eu vou ver o que aconteceu, espera um pouquinho, não vai embora, não podemos ficar sem luz. E eu escutando lá. Então a gente não se preocupa, e ela esqueceu mesmo, dia 10 era para pagar a luz, ela pagou as contas essenciais, e água e luz e as contas menores ela deixou, e nós fomos fazer outras coisas, e não pagamos a luz mesmo. E o cara estava certo, estava cortando a luz. Então, ou seja, quando a gente casa, a gente não pensa se um dia vai poder pagar a luz, a água, você vai cortar ou você não vai cortar, e a gente não pensa sobre isso. Mas a gente está fixado aonde? No sonho. Só que com o andar vem o quê? A realidade das coisas. Vem o filho que não quer ir para a escola, os pais que não querem levar os filhos para a escola. Eu levanto todo dia às 6 horas da manhã, pastor Lércio. E tem dias que eu chego e falo assim para a Beatriz, eu falo assim, Beatriz, amanhã você tem que ir para a escola. Eu já vi filho não querer ir para a escola, mas pai querendo que filho vai, eu sou o único. E ela falou assim, eu tenho que ir sim, pai. Eu falei assim, pai, você é tão Caxias, menina, acho que dá para faltar pelo menos uma vez. Família é isso, é divertido passar por essas etapas. Hoje, claro, no andar da caminhada com 27 anos, eu consigo entender melhor um pouco. E observe que a realidade, ela é simples, mas que muitas vezes o inimigo se aproveita e do simples ele faz um estardalhaço. Porque assim, as pessoas quando chegam a mim e falam, pastor, eu não aguento mais o meu casamento, e você vai estudar a raiz, você vê que é isso, é uma luz que foi cortada e a pessoa não consegue lidar com o corte de luz, é um filho que de repente não quer ir para a escola, que não consegue se ajeitar dentro do carro, né? Que não consegue ficar parado dentro do carro, enfim, são coisas assim. Então a realidade do dia seguinte vai aparecer, as diferenças vão aparecer, os temperamentos vão aparecer, né? Os sanguíneos, os coléricos aí. Eu sempre falo para os caras, estudem sobre esses temperamentos, isso ajuda bastante, né? Eu tenho uma colérica e eu tenho um melancólico em casa. A gente dá certo porque o Espírito Santo entra no meio de nós dois e faz a obra, e tem que fazer, e está tudo bem, e está tudo certo, né? Como vocês sabem, você viu, eu planejo super 10, você viu que coisa linda que tiver um monte, mas tem que ter quem executa. Tem que ter aquela que fala assim, pega a vassoura, tira as cadeiras, vai lá, né? E eu sou da paz, você viu que eu faço a comunhão, eu sento com um, eu toco com o outro, eu falo, entendeu? Mas por trás dos bastidores tem gente trabalhando, e eu confesso, abrindo um parênteses aqui, estou muito feliz por isso, vocês estão de parabéns, fiquei muito surpreso ontem. Então o que acontece? As crises elas vão aparecer, as contas vão aparecer, o desgaste vai aparecer, claro que vai. Pergunta para a pastora se eu não desgastei ela. Desgastei? Ela não me desgasta. Pouco. É muito. O problema não é casar com a pessoa errada, eu falo, não é constituir família, não é casar com a pessoa errada. O problema não é casar com a pessoa errada. O problema é pensar, você ficar pensando, existe a pessoa perfeita. Amados, não existe a pessoa perfeita, não existe ninguém perfeito. Diga para quem está do lado, você não é perfeito. Você não casou com a pessoa errada, você que é casado, você não casou com a pessoa errada, você está agindo de forma errada com a pessoa certa. Puxa para você, é para você que você tem que puxar. Não, se você mudar eu mudo, se você fizer eu faço, se você me respeitar, eu te respeito. Tem que ser você. Eu falava ontem com a Bianca e com a amiga dela de trabalho, e ela estava dizendo, pastor, nós temos uma pessoa assim lá no nosso trabalho, ela é assim, nossa, mulher é difícil, ela fala as verdades, fica espizinhando, eu espinho na carne. Não mostra esse vídeo para ela, Bianca. Eu falei, teu nome. Nossa. Mas o que a Bíblia manda fazer? O que o Evangelho manda a gente fazer, gente? Manda amar, manda dar outra face. Esse é o verdadeiro amor. Pisou em você, foi fraco, pisa de novo. Hein? Deram na tua face, dá outra. Jesus ensinou isso, esse é o Evangelho.
Eu sei que é difícil, eu falo, essa madrugada de quinta para sexta, primeiro foi de terça para quarta, porque foi uma semana muito difícil, gente. Eu passei assim, olha, o inimigo tribulou mesmo. Então assim, quase acertaram meu carro, Deus me tirou assim de um acidente bem feio. Ligaram no privado para mim, me ameaçaram, fizeram, olha, foi uma semana para nós estar ontem com 6 almas. É assim, é sinal de que nós estamos no caminho certo. E aí André falou assim, você não levantou? Eu falei assim, não, hoje eu não levantei. Mas você sabe que quando é 3 horas é o pai que quer falar com você. Eu falei, eu sei, mas eu até falei com ele, mas eu estava mais para lá do que para cá. Aí beleza, não, isso foi de Deus. Quando foi de quinta para sexta, reloginho, 3 horas da manhã, Iraci. 3 horas da manhã acordei. Os olhos, aquele silêncio, só o ronco da André do lado, aquele silêncio, levantei e falei, tá bom, Senhor, já entendi. Subi lá, no meu cantinho, dobrei os meus joelhos, botei um cobertorzinho nas costas, frio, né, mas dobrei os meus joelhos e fiquei lá com Deus. E comecei a falar com Deus, e fui falando, que madrugada gostosa. Só que lá por umas 4 e pouco da manhã, Deus falou assim para mim, você vai orar por todos aqueles que te feriram. Eu quero que você fale o nome deles todos para mim agora. A voz do Espírito Santo no meu ouvido, 4 e pouco da manhã, falou assim, pastor, ore por todos aqueles que te feriram. E eu comecei a fazer, mas o Senhor, eu já nem tenho, não, eu quero que você processe com a sua boca, eu quero que você ore por eles. Sabe por que Deus pediu isso? Porque nós estamos falando da outra face, nós estamos falando porque você só consegue saber se você perdoou alguém, se essa pessoa, você liberou perdão para essa pessoa, quando você fala com a sua própria boca, quando você consegue orar por essas pessoas. E Deus me fez eu fazer uma lista. Eu levantei e falei para André, Deus me fez fazer uma lista de todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida e me feriram, me machucaram, e eu apresentei todas elas ao Senhor e disse, Senhor, eu não tenho mais nada. Por quê? Porque eu quero que o Senhor libere para nós aquilo que Ele tiver de melhor. Então, ou seja, estar no lugar certo, precisa estar com o coração no lugar certo. Porque senão você vai estar no lugar certo, mas o seu coração está de forma errada. Então Raquel era o sonho, Lia era a realidade. E na verdade, ela era muito bonita, como nós vimos aqui no caso. E Lia era desprovida dessa beleza. Dessa beleza que os olhos acham. Mas Lia tinha uma outra beleza. Porque se você for reparar aqui, quem deu fruto para Jacó primeiro foi Lia. Não foi o sonho, foi a realidade. Raquel era estéril. Lia é que deu os primeiros filhos para Jacó. É a realidade que vai te confrontar. É a realidade que vai amadurecer. É a realidade que vai dar a você esse sentimento de concretização. Sabe, gente, às vezes a gente quer abandonar tudo. A gente quer abandonar quando a gente se dá conta com a realidade, porque a realidade nos confronta, é ou não é? A maturidade nos confronta, deixa a fantasia de fora, e foi o que aconteceu com Jacó, e é o que acontece com a gente, porque a realidade, ela tira ela frustra as nossas expectativas muitas vezes, e tem muitas famílias hoje sendo destruídas, porque não querem enfrentar a sua realidade. Muitos maridos hoje que chegam para mim e falam assim, pastor, chega, não quero mais, não aguento mais, eu vou seguir aquele conselho, eu vou ser feliz. Ser feliz? Você tem uma esposa, tem filhos, irmãos, tem uma igreja. Você quer largar tudo isso e ser feliz? Você acha que você não é feliz, ou você não entendeu o propósito e não entendeu a missão? Eu escuto pessoas que falam assim, pastor, eu não caso mesmo, eu não quero família, eu e o meu cachorro. Nada contra ter cachorro, pode ter, mas o cachorro não confronta você? Confronta ou não?
O cachorro não confronta, é fácil ser feliz com o cachorro. O confronto não fala que você está mal cheiroso. O cachorro não fala que você não tomou banho. O cachorro não fala que você não escovou os dentes. O cachorro não cobra você. Né? É fácil. Quando você chega em casa, o cachorro fala alguma coisa para você porque você chegou tarde da noite? Não. Ele não mete a bronca. Pelo contrário, ele fica alegre, ele pula em você, ele se sacode em você. Ele não está nem aí se você vai chegar tarde ou se você vai para uma balada, vai para qualquer outro. Ele não está nem aí para você. É fácil ser feliz assim. Agora, ter alguém do teu lado que te confronte, que queira pegar o seu celular e dizer, deixa eu ver teu celular. Que hora você vai chegar? Hein? Vai chegar tarde hoje ou vai chegar cedo? Onde você estava? Alguém que te confronte, a realidade nos confronta. Então, ou seja, as coisas, elas são duras na nossa realidade. São, mas elas são importantes para nos trazerem a forja necessária. São importantes para trazerem a nós a força necessária. Então assim, com o tempo as coisas vão mudar, gente. Quem é casado aqui sabe, com o tempo as coisas vão mudar. A idade vai chegando, o cheiro vai mudando, a aparência vai mudando, né? Eu fui cortar meu cabelo agora, e aí o confronto chegou e falou para mim, como é que você vai cortar teu cabelo? Porque depois que você casa, você nunca mais corta o cabelo do jeito que você quer. E outras coisas, estou falando do cabelo só. Eu falei assim, eu vou cortar daquele jeito que você já sabe. Não, mas eu acho que você não devia passar a máquina. Olha, barbeira. Não, acho que você não devia passar a máquina. Acho que você tinha que deixar mais assim. Ai, mano. Eu falei, não dá, esse aí não fica bom. Não fica. E aí as coisas vão mudando. E aí eu cortei o cabelo do jeito, eu falei para ela que não ia cortar e cortei do jeitinho que ela falou que tinha que cortar. Só que eu fiquei olhando no espelho, e ontem na gravação, eu fiquei olhando, né? Aqui assim, já tá ficando sem cabelo, e aqui assim tá branqueando tudo. Tá branqueando, tá ficando, então, ou seja, as coisas mudam, a realidade vai mudando, né? Chegam os anos, a crise aparece, o estresse aparece, e as pessoas não querem mais lidar com isso, porque acham que isso não faz parte. Isso faz parte do propósito e do sonho que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos vivendo isso aqui como igreja. Nós estamos vivendo isso aqui como igreja. Só que dia após dia, se nós estivermos ligados no Senhor, estivermos firmes com o Senhor, nós vamos chegar onde nós pretendemos chegar. Então, todos nós estamos sentados aqui. Se você puder conhecer na essência, na íntegra, você vai ver que todos nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos, somos falhos. E Labão se aproveitou disso. Labão é a pessoa que vai querer ganhar em cima da gente. Tem pessoas, tem circunstâncias, o inimigo que vai usar para ganhar em cima da gente. Então a gente precisa ficar atento, porque Labão é a figura que vai fazer com que eu e você saia daquilo que o Senhor tem em propósito. Então nós temos que cuidar sobre isso. Então Jacó disse para Labão, ele foi lá para Labão e falou assim, eu quero a Raquel, eu não quero a Lia. E aí já Labão fala assim, você quer a Raquel? Então você trabalha mais 7 anos. 14 anos em busca de um sonho. O que isso diz para mim? Se o seu sonho ainda não chegou, continue trabalhando. Porque essa resposta de Labão aqui me faz pensar, gente. Sabe qual foi a resposta de Labão para Jacó? Volte ao trabalho. Trabalhe mais 7 anos. Então, você quer Raquel? Você não sabe que aqui os costumes a gente dá a mais velha antes de dar a mais nova? Então eu te dei a mais velha. Agora você quer a nova? Então trabalhe, volte ao trabalho. O que isso quer dizer para mim, gente? Eu estou dizendo assim, para você conquistar o seu sonho, homem que está aqui, mulher que está aqui, jovem que está aqui, que você que vai casar, não pare de trabalhar em favor do teu sonho.
sabe, volte, né? Não pare de conquistar. Homem, mulher que está aqui, não pare de elogiar. Elogie a sua esposa, elogie seu esposo, entendeu? Mesmo que seja pela fé, homem varão, valoroso, forte, bonito, mesmo que ele não tenha cabelo, mesmo que ele está com cabelo branco, elogia, invista nos seus filhos, converse, diálogo, senta, tempo de mesa, senta, toma aquele café, mesmo que seja um cafezinho preto puro, só ali, mas senta na mesa, tenha esse tempo, isso é construir, isso é trabalhar, perdoem-se. Eu não vou dizer para vocês não vão ter reteté, lá em casa a gente tem uns reteté às vezes com a Andréia, só não voa a panela, isso não voa nem nada, às vezes eu fico nervoso e bato no lixo. Eu não sei porque eu bati no lixo tem uma vez, eu não lembro, ela começou a falar e eu estava nervoso, só que daí aquilo foi crescendo dentro de mim, e as pessoas falam assim, mas, pastor, não é que pode? Eu falei assim, gente, sou humano, eu sou igual a você, qual que é a diferença? Você não briga lá na sua casa? Às vezes em quando, aqui também a gente briga, mas a gente se acerta, e quando a gente se acerta é coisa boa. Mas aquele dia eu estava irritado, e ela começou a falar e não parava mais de falar, porque, né, mulher é assim, quando ela engata a primeira, já engata a segunda, já engata a terceira, quarta, quinta, sexta, e vai embora. E aí teve uma hora que ela não parava, eu não sei, eu estava perto do lixo, Juliano estava perto do lixo, eu peguei a tampa do lixo e eu falei assim, sai diabo, mas não para ela, eu falei assim, se tem um inimigo aqui, vai embora. Ela olhou, parou, falou, o que é isso? Eu falei assim, eu não sei, sai de mim. Invista em quem você ama, converse. Às vezes está estressado com o dia, com as pessoas, sabe? É o dia mau que a Bíblia fala, cada dia o seu mal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar, esse dia que terminou, eu deixo o mal ali, eu resolvo e vou para o outro, porque no outro dia vai ter mal, e se eu pegar e acumular os mal, eu vou acumulando mal dia após dia, quando eu tenho um combo, né? Eu tenho aí um McDonald's de mal. É isso que dá ruim. Então assim, acerte, não deixa passar. E quem tem o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, porque o Espírito Santo nos acusa. Ele fala assim, você saiu fora da linha, você está deixando o velho homem vir à tona, e não é um velho homem que manda, é o Espírito que manda. Então, ou seja, tudo aquilo que você não investe, gente, você começa a morrer. Então tem que investir, invista no seu relacionamento, entendeu? Invista no diálogo, na conversa, na conquista. Não pare de abraçar, não pare de conversar, não pare de elogiar, não pare de ter momentos juntos. O mês de junho está uma correria, a agenda está lotada o mês de junho, não vai ter um final de semana, pastor. Só que mesmo estando a agenda lotada, cheia, Deus prepara ainda, e eu dou um jeito de embutir eu e a Andréia. Aí nós, em todo o trabalho que vai ser feito em favor ao Dia dos Namorados, em algumas igrejas que nós vamos estar indo, tem um que Deus preparou. A pastora ligou para nós e falou assim, pastor, eu estou bem, queria ver se vocês têm agenda. Eu falei, não tem mais agenda para junho. Mas eu vi na agenda de vocês, tem um dia lá, é uma sexta-feira à noite. Eu falei, pois é, irmã, mas aí, então, mas não se preocupe, é pertinho. É aonde? É lá no litoral do Paraná, pertinho, 1h30 daqui, não é tão pertinho. Ela falou, mas não se preocupe, se vocês vierem, nós vamos separar um hotel para vocês ficarem. Eu falei, opa! A Andréia falou assim, Henrique, será que nós aceitamos? Eu falei, minha filha, para já, aceita já. Só eu e você? Não, só nós dois. Eu estava pensando em levar. Não, só nós dois. Deixa as meninas, vamos, só nós dois. É nós dois, essa é para nós, o ministério é nosso. Então, ou seja, né? Invista. É sobre isso. Família é isso. Nós, como igreja, somos família. Então, é sobre isso que Deus quer tratar conosco. Família é uma missão.
E aqui eu não quero só atingir a família como um todo sua, mas eu quero atingir a família como a igreja. Nós temos um sonho, temos ou não temos? Eu tenho um sonho, o Paulo sabe, eu divido com alguns aqui, eu tenho um sonho para este lugar e para esta igreja, né? Mas por enquanto eu fico com a realidade, e uma realidade que muitos não querem. Essa é a grande verdade, pastor Ernest. Você tem uma realidade que para você hoje é um sonho, mas para muitos não querem essa realidade. Mas essa realidade, ela já se tornou um sonho. Ó, essa minha realidade hoje, Cláudia, já é um sonho. Entendeu, gente? É sobre isso, é sobre ser família, é entender a missão que nós temos. E aqui eu quero concluir. Eu quero concluir porque eu quero que você entenda essa diferença entre sonhar e entre você ter a sua realidade. Raquel era o sonho, e ele conquistou esse sonho, conquistou. Mas para chegar ao sonho, a realidade precisa passar por nós. Lia é a nossa realidade. Hoje nós estamos aqui para chegar lá onde nós gostaríamos de chegar. E vai ser fácil? Não, vai ser com muito trabalho. Para Jacó foram 14 anos. Mas quando você ama, você trabalha. É ou não é? Guilherme, hoje você dá a sua vida se necessário pela Emily, não dá? Porque você ama. Vocês da comunidade têm família. A partir de hoje, vocês sabem que vocês estão num processo, vocês vão dar tudo. Porque tem pessoas que estão lá fora esperando vocês porque amam vocês. E quando vocês voltarem, vocês voltam transformados, porque entenderam a realidade de vocês. E o sonho está esperando vocês lá fora. É sobre isso. Então, eu digo para você hoje, Jacó queria apenas viver o sonho, mas ele precisou da realidade para ser transformado. Antes de Deus realizar os sonhos através de nós, Ele trabalha dentro de nós. O homem que saiu enganado agora está aprendendo sobre perseverança, restauração, reconciliação e recomeço. Pastor, na minha casa está tudo bagunçado, o que eu faço? Reconciliação, restauração e recomeço. Pastor, mas dá jeito? Dá. Não dá? Dá. Eu falo para você que dá. Dá, é só acreditar. Ninguém vence o poder da oração dos joelhos. Ninguém vence. Você já experimentou dobrar os teus joelhos e orar em favor a quem você ama? Você já experimentou dobrar os seus joelhos e colocar essa pessoa em oração? Pastor, eu queria tanto. O que eu mais ouço das pessoas: pastor, eu queria tanto ter uma família extraordinária. Eu olho, eu vejo, eu falo, nossa, parece que... Eu falei, para ter uma família extraordinária, você precisa entender a missão. Para ter uma família extraordinária, você precisa construir todos os dias. É um trabalho de construção todos os dias. E olha, Cristo vai voltar. E ainda nós não vamos ser perfeitos. Mas todo dia nós não podemos esquecer que Ele está conosco. Amém? Você pode se colocar de pé então na presença do Senhor. Eu quero orar com você hoje, aqui, antes de eu passar a palavra. Deus diz para mim e para você hoje, como a resposta de Labão ficou latente: quer o seu sonho, Labão? Quer o seu sonho, Jacó? Volte a trabalhar. Deus está dizendo hoje a muitos de nós: voltem a trabalhar. Eu sei que a realidade é difícil, mas você pode viver o sonho, viver o extraordinário, algo sobrenatural na sua casa e na sua família. Mas Deus está dizendo para mim e para você: volte a trabalhar. Eu e a Andréia passamos já por momentos bastante difíceis, sabe? Teve uma vez, o momento mais difícil da nossa vida foi quando a Beatriz estava para nascer. Beatriz Beatriz, o significado de Beatriz quer dizer assim, aquela que traz alegria.
Deus mandou a Beatriz para nós quando nós estávamos na fase mais difícil da nossa vida. Nunca tive crise, gente, de casamento, assim. Com o André, nunca tivemos. Mas eu estava numa fase em que a minha mente, eu não conseguia me achar na minha mente. Eu chegava em casa, para vocês terem uma ideia, eu sentava no meu sofá e parece que eu ia para um outro lugar. A Andréia falava comigo e eu falava, não, tudo bem, tá tudo certo. Nós vamos fazer isso aqui, Henrique. Pode fazer. E a Andréia, ela estava grávida. E aí ela olhava para mim e dizia assim, o que está acontecendo com você? Você não me ama mais? E eu dizia assim, não é isso, eu te amo. Não, você está me achando, né? Está me achando feia, você está me achando gorda. Eu falei, não, eu continuo te amando. Mas eram dias difíceis, dias difíceis. Dias que eu não encontrava aconchego para minha cabeça. Dias que eu não encontrava ombro para mim poder, porque eu não queria falar para ela as minhas dificuldades, o que eu estava sentindo, eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia fazer isso. Já trilhando o ministério pastoral. Um dia ela chegou na sala, ficou de pé, pegou nas minhas mãos, olhou para mim e falou, você me ama? Eu disse, claro que eu te amo. Ela falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te ajudar. Eu vou fazer na igreja uma campanha, foram quantas? 3 terças-feiras. Eu vou fazer uma campanha de 3 terças-feiras. E eu vou colocar você na presença do Senhor. E eu vou colocar você na mão do Senhor. Você falou que me ama, que você quer uma família. Eu falei, quero, amo. Então eu vou colocar você na mão do Senhor. Se for verdade, o Senhor vai fazer uma obra perfeita na sua vida. Eu olhei para ela e falei assim, por favor, faça isso, porque eu não estou conseguindo fazer. 3 terça-feiras, ela me colocou na oração, no jejum, na consagração. 3 terça-feiras, para Deus me levantar do fundo do poço, para sarar a minha depressão, para tirar a minha tristeza e fazer eu levantar. 9 meses depois, nascia aquela que traz alegria, marcando a minha vida, tirando os dias difíceis e fazendo a gente voltar a sonhar e a rir. Então não desista, não desistam. Tem um pastor que cuida de vocês todos os dias. Não desista, família, você que está aqui. Eu estou aqui, eu e o pastor André estamos aqui. Nosso intuito é servir e dar o melhor que Deus pode nos dar, transmitir. E como corpo de Cristo, nós sermos abençoados. Amém? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.